Dando continuidade às nossas atividades, a gente vai ter agora uma conferência com a Samara Souza Diniz Soares, com o tema Facebook e seus discursos sobre amizade. Essa conferência tem por objetivo central discutir a sociabilidade contemporânea por meio do conceito de amizade a partir de comunidades que abordam o tema no Facebook, o maior site de rede social atual. Para isso, compreende-se a amizade como um construto psicossocial que se transforma ao longo do tempo e do espaço mediante a incorporação de práticas sociais vigentes e toma como referência o mencionado site de rede social, que ao se utilizar do termo amigo para designar o usuário que possui um perfil no seu website, faz suscitar a discussão a respeito do significado desse termo, bem como suas repercussões de modo a estabelecer, manter e romper relações de amizade atualmente. Samara, posso chamar de Samara, né? Samara é mestranda em Psicologia pela PUC Minas, bolsista da CAPES, possui graduação em Psicologia pela PUC Minas em 2015 e atua nas áreas de psicanálise, psicologia clínica, psicologia social, com temáticas relacionadas à adolescência, juventude, novas tecnologias e o impacto dessas sobre a subjetividade humana. Para iniciarmos as discussões, eu passo a palavra a Samara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Marcelo, ao Cadu, que não está aqui, mas que entrou em contato diretamente comigo. É muito bom participar deste evento, até porque é uma temática que me atrai bastante. Desde a minha graduação, meu TCC, minha monografia, foi sobre essa temática, especificamente sobre o uso do celular, como que o uso cotidiano dos smartphones, eles impactam no cotidiano dos adolescentes. Essa foi a temática do meu TCC, da minha monografia. E no mestrado, continuando os estudos sobre a internet, agora especificamente sobre os discursos da amizade e os embrincamentos desses discursos com o modo de sociabilidade contemporâneo. É o que eu vou abordar aqui hoje. Já falo de antemão, a pesquisa ainda está em andamento, então pode ser que eu não tenha algumas respostas, né? As considerações são preliminares. A minha defesa é prevista para março de 2018, então assim, já estou avançando na análise dos dados empíricos e articulando a teoria, mas ainda estou em processo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E eu vou começar falando um pouco sobre o meu objetivo. O objetivo geral da minha pesquisa, para vocês entenderem. Eu vou começar pelo objetivo, percorrer um pouco da metodologia, para vocês entenderem o percurso que eu fiz para chegar às páginas, às comunidades do Facebook que abordam a temática da amizade. E depois problematizar um pouco sobre a amizade e sobre a repetição que é exaustiva no Facebook. E a gente falar um pouco sobre isso. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é conhecer os discursos de amizade no Facebook, a partir de páginas relacionadas ao tema e seus imbricamentos com as formas de sociabilidade contemporânea. No decorrer, né, dessa apresentação, espero que fique claro, pelo menos um pouco, né, mesmo que primariamente, esses imbrincamentos. Como esses discursos eles estão realmente interconectados com a nossa forma de sociabilidade hoje. A minha metodologia é uma pesquisa qualitativa, então, assim, indo na contramão realmente de um histórico quantitativo, né, de pesquisas quantitativas, muito características da academia, né, da pesquisa da ciência, mas indo na contramão desse viés, eu escolhi a pesquisa qualitativa por acreditar que ela vai me ajudar a aprofundar no mundo dos significados das ações e relações humanas. Uma realidade que não pode ser quantificada, percebida e nem captada por dados matemáticos, afirma Minayo.
Então, vocês vão perceber que eu estou trabalhando com alguns dados numéricos, mas o foco essencial é a análise qualitativa desses dados. A minha pesquisa também ela tem objetivos exploratórios e caráter etnográfico. O objetivo exploratório é devido ao caráter emergente e, em boa parte, desconhecido dos fenômenos que se propõe a estudar. A internet é um fenômeno novo, né? Ela é da década de 1990 e a sua inserção cotidiana nas nossas vidas, né, da população em geral, foi mais intensamente solidificada a partir dos anos 2000. Então, é um evento novo e, por isso, aí, os objetivos exploratórios, realmente conhecer esses eventos. E mais novo ainda é o Facebook, né, que é o local de busca da minha pesquisa. Então, realmente é novo e, por isso, esses objetivos realmente para conhecer, para explorar esse material, esse ambiente virtual e ver o que a gente pode extrair dele. E o caráter etnográfico é exatamente pelo fato da minha pesquisa acontecer na internet, com a internet e por meio da internet, né? Como lente teórica, eu estou usando estudiosos das ciências, estudiosos clássicos das ciências humanas e sociais, que abordam o tema da amizade e da virtualidade. Muitos nem fazem essa articulação, até porque é um fenômeno contemporâneo, é algo novo, mas buscando o aporte teórico nesses autores para tentar problematizar essa associação que hoje é tão comum, faz parte realmente do nosso cotidiano. A minha amostra ela foi construída mediante recortes sucessivos. Fragoso, Recoeiro e Amaral, elas falam que esse tipo de construção de amostra são chamadas de intencionais. Porque, diante realmente da imensidão, escala, heterogeneidade e dinamismo da internet, a maneira mais fácil e eu acho que mais adequada de conseguir um material que realmente seja relevante aos objetivos propostos na pesquisa são os recortes. E eu vou citar os recortes aqui e eu vou passar rapidamente por cada um deles para vocês entenderem o meu percurso. Então, o primeiro recorte foi em relação à escala da internet, porque vocês sabem, né, todos nós sabemos, que nós temos inúmeros sites de redes sociais. Então, eu escolhi o Facebook por 2 motivos. Pelo fato dele ser a maior rede social atual, maior site de rede social atual, e por chamar o seu usuário, né, aquela pessoa que tem uma conta no seu site, de amigo. Então, foram os 2 critérios utilizados para a escolha desse site. O segundo recorte foi em relação ao tema, e o tema é a amizade. O terceiro recorte foi em relação aos resultados, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides como eu cheguei, e o quarto que foi a saturação, porque realmente eu tinha que arrumar uma forma de saturar essa amostra, porque é infindável. Então, o primeiro recorte. Aí está um print da tela do Facebook, eu utilizei a minha página pessoal para a busca, e vocês podem perceber aí no canto superior da imagem o local de busca. Então, eu usei esse local para fazer as minhas buscas. O Facebook, eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu comigo. Já sou usuária do Facebook há algum tempo, mas nunca tinha me atentado para esses detalhes de busca, de filtros que o Facebook oferece. Eu me considero uma pessoa um pouco curiosa. Faço assim, o que eu preciso fazer, o que eu já estou acostumada a fazer, não extrapolo muito. Então, eu não sei se eu sirvo de base, né, para vocês. Mas, para mim, foi totalmente novo essas opções, foram totalmente novas essas opções de busca do Facebook e de filtros. Então, por isso, eu vou explicitar para ficar mais claro. Então,
valendo-se da minha conta pessoal no Facebook, foi realizado um levantamento das comunidades relacionadas ao tema da amizade entre os meses de novembro e dezembro do ano passado, utilizando-se do local de busca disponibilizado no canto superior esquerdo da página inicial da conta do usuário, né, que é essa que eu estou mostrando para vocês. E, nesta outra imagem, eu coloquei os descritores que eu utilizei na busca, que foram amizade e o seu plural amizades. Tá? Então, o primeiro recorte foi em relação ao local que eu fiz a busca, e esse segundo recorte em relação ao tema que eu usei amizade e o seu plural amizades. Aí está a figura para vocês entenderem. E o meu terceiro recorte foi relacionado aos resultados. Então, vocês podem perceber que no canto superior Tá dando para vocês verem direitinho? No canto superior, porque quando eu digitei lá a palavra amizade, e eu cliquei na lupa para fazer a busca, apareceu essas opções. E eu poderia escolher entre publicações, pessoas, fotos, vídeos, loja, páginas, locais, grupos, aplicativos ou eventos. Igual eu disse anteriormente, para mim isso foi totalmente novo. Eu nunca tinha percebido isso nesse site. E, para fazer o meu recorte, eu escolhi a opção páginas. Então, aí nesse próximo slide, vocês vão ver que eu selecionei a opção páginas. A quinta opção do canto, né, para vocês, direito para o esquerdo. Ao selecionar essa opção páginas, no canto esquerdo, deixa eu mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Aqui, no canto esquerdo de vocês, tem ainda como eu filtrar os resultados, de acordo com curtido por amigos, de acordo com verificado, que são as opções. Para falar a verdade, eu nem entendi muito bem, até procurei informações sobre isso, mas não tinha nada, não entendi muito bem qual que é esse filtro. Mas o que eu utilizei foi na categoria, né, na terceira opção, título categoria, e dentre as opções de qualquer categoria, está aqui, negócio, local ou lugar, empresa, organização ou instituição, marca ou produto, artista, banda ou figura pública, entretenimento ou causa e comunidade, eu escolhi causa e comunidade. Ao selecionar essa opção, só aparecem para mim as comunidades do Facebook relacionadas à temática da amizade. E agora eu trago para vocês um primeiro achado que eu encontrei ao fazer esse percurso. Como resultado deste primeiro levantamento, foram encontradas 37 páginas. E 37 é um número completamente insignificante, se tratando da imensidão da internet, né? Mas foi um resultado extremamente rico, no sentido, né, no âmbito qualitativo. Por quê? Porque dessas 37 primeiras páginas que eu encontrei, eu separei em 14 grandes categorias, a partir dos significantes atrelados à amizade. Então, vocês podem perceber aí, amizade como um tipo de amor, a primeira categoria, como um cantinho, um recanto, um local que você pode exercitar essa amizade, amizade à distância, amizades eternas, falsas, favoritas, lindas, loucas, novas, sem limites, sinceras, amizade como um tudo, amizades verdadeiras e amizades virtuais.
Então, quantitativamente, essa primeira busca minha foi pobre, mas qualitativamente ela foi muito rica, porque a partir dessas primeiras 14 categorias que eu encontrei, é que eu estou trabalhando agora o restante da minha pesquisa. E vocês podem notar, não sei se vocês perceberam, que apenas uma categoria dessas 14 está relacionada a um significante negativo, que é a falsa. Todas as outras são positivas. Inclusive, já vou adiantar para vocês uma informação aqui. Esse tipo, a amizade propagada no Facebook é uma amizade muito idealizada. Mas nós vamos trabalhar melhor isso para frente. Então, dessas 37 primeiras categorias encontradas, eu segui a minha metodologia fazendo um esgarçamento dessa quantidade, porque seria muito pouco eu trabalhar apenas com essas... Não seria muito pouco, mas diante da imensidão da internet, seria muito pouco trabalhar apenas com esse material. Então, eu trouxe para vocês aqui, nesse slide, um exemplo de como eu fiz um esgarçamento dessa amostra. Por quê? Vocês vão ver aí que no lado... Vou apontar para vocês aqui. Aqui está a minha planilha, tomando como exemplo a amizade verdadeira. Vou voltar aqui o slide para notar com vocês uma coisa. A categoria verdadeira, que é a penúltima, foi a categoria que teve mais páginas encontradas nessa primeira busca. Ela teve 7. A segunda mais encontrada foi a eterna, a quarta, de cima para baixo. O resto, vocês podem perceber que são muito poucas categorias. 1, 2, no máximo 4. Né? Então, eu tomei como exemplo a categoria que eu achei mais página nessa primeira busca, para mostrar para vocês como eu esgarcei essa amostra na segunda etapa desse recorte, que foi em relação aos resultados. Então, vocês podem ver aí, estão desse lado aqui, as 7 páginas que eu encontrei. Os nomes: amizade verdadeira, amizade verdadeira, amizade verdadeira, esse símbolo aí igual P, amizades verdadeiras, amizade verdadeira, amizades verdadeiras, amizades loucas, mas verdadeiras. Notem o número de curtidas, que a página mais curtida tem mais de 1 milhão. A menos curtida não está aí, porque eu encontrei ela na segunda pesquisa, ela tem apenas 80. E também vou adiantar para vocês, uma das coisas, um fenômeno muito recorrente no Facebook é a repetição. Então, só por aí vocês têm uma ideia desses, né, pelos nomes das páginas, vocês veem que são muito repetitivas. Desde uma página muito curtida, com mais de 1 milhão de curtidas, até com 80, e nas outras categorias tem páginas que não tem nenhuma curtida. Todas elas se equivalem em relação ao nome, com pequenas modificações. Então, para vocês entenderem, aí está na primeira busca os descritores que eu já falei para vocês que eu utilizei, a palavra amizade, o seu plural amizades. E no quadro de lá, não sei se está dando para vocês verem direito, eu não quis colocar em outro slide para não perder a comparação. Vocês podem ver que eu peguei, para fazer a segunda busca e esgarçar a amostra, os nomes das páginas que eu encontrei na primeira e fiz variações. Um exemplo, da primeira página lá com mais de 1 milhão de curtida, que é a primeira página também no canto de lá, aqui. Amizade verdadeira. E aí eu fiz busca no Facebook. Amizades verdadeiras, amizades verdadeira, amizade verdadeiras. Né? Como já foi
muito falado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler também sobre, a escrita na internet, ela não tem a sua forma própria, então ela não segue muito a nossa língua formal. Então, parece, e é errado, né, na nossa língua padrão formal, esse tipo de concordância, amizade verdadeiras, está errado, mas é super comum no Facebook. Então, daí eu ter utilizado essas variações para esgarçar a minha amostra. Então, para vocês entenderem como eu fiz, e eu fiz esse trajeto com cada categoria, daquelas 14, com as variações que as páginas que foram encontradas na primeira busca me proporcionou. Tá? Então, como resultado da segunda busca, vocês podem ver que aumentou bastante. De 37 páginas, no total, eu encontrei 4.122 páginas. E vocês podem perceber também, como eu destaquei na minha primeira tabela, da minha primeira busca, destaco nessa também. As amizades verdadeiras, que é a categoria 13, foram encontradas 1.119 páginas. Ela continuou sendo a categoria mais populosa em quantidade. E as eternas da mesma forma, que é a categoria de número 3, de número 4, com 967 páginas. Então, continuou a tendência, amizades verdadeiras e amizades eternas. Até porque amizades verdadeiras são eternas e eternas amizades são verdadeiras. E aí a gente já começa a entender um pouco por que elas são as mais populosas. E aí, a partir dessa... Só antes de eu adentrar nesse slide, eu vou falar uma coisa que eu acho importante aqui, porque quem pretende trabalhar com pesquisa na internet, com a internet, por meio da internet, um desafio enorme que encontra é a saturação da amostra. Porque é muito material disponibilizado, é muita informação, em se tratando de Facebook, é muita repetição. Então, eu tentei de início, igual mostrei para vocês nesse slide, tentar saturar a minha amostra pelo viés quantitativo, com essas variações que eu poderia identificar a partir das páginas encontradas na minha primeira busca. Só que foi frustrada. Eu já achei um número muito grande de páginas, né, mais de 4.000, e pode parecer pouco assim, mas o que eu estou analisando nessas 4.122 páginas são o nome da comunidade, as curtidas que essa comunidade tem, o campo sobre dessas comunidades. Eu não sei se vocês já se atentaram para esse item no Facebook. Cada comunidade tem um campo sobre. E lá, nesse campo, normalmente há frases, há dados sobre o administrador, o criador da página, a data que ela foi criada, sites e blogs relacionados à página. Então, tem algumas informações. Então, faz parte da minha análise também um campo sobre dessas páginas, né? A foto do perfil, a foto da capa. Então, são muitas informações. Então, é um volume de dado muito grande. Então, na tentativa frustrada de obter saturação da amostra de páginas pelo viés quantitativo, visto que um dos grandes desafios de se realizar pesquisa neste ambiente é a imensidão do material público gratuitamente disponibilizado por seus autores, a saturação foi obtida de forma qualitativa. Então, na medida que eu fui vendo que as frases iam se repetindo, as fotos iam se repetindo, né, os nomes iam se repetindo, eu parei a minha pesquisa. Tá? Então, agora avançando nesse fluxograma, vocês podem perceber nesse fluxograma a seguinte realidade, que há uma convergência
e caracterização das amizades verdadeiras. Como eu observei com vocês, as amizades verdadeiras, elas foram, né, as amizades verdadeiras não, as páginas sobre amizades verdadeiras foram as mais populosas. Então, a gente percebe uma convergência desse tipo de amizade em relação ao tempo, ao modo e ao espaço. Por quê? Amizades verdadeiras, elas devem ser eternas. Então, elas suplantam o tempo. É muito comum ver frases nessas páginas que falam assim, amizade até o fim e amizade até depois do fim. Então, ela vai permanecer. Essas amizades verdadeiras, elas também têm um modo de ser exercitada. Ela não deve ser falsa, mas verdadeira. Ela deve ser favorita. Ela deve ser linda. Ela deve ser louca. Ela deve ser sem limites. Ela deve ser sincera. E ela deve ser um tipo de amor, que é diferente do amor entre parceiros. Então, ela também, essa amizade verdadeira, ela tem um modo de ser exercitada. Além dela estar para além do tempo, ela tem um modo. E ela também está para além do espaço, porque ela resiste à distância e ela pode ser exercitada de forma virtual ou presencial, em um cantinho ou um recanto. E por se caracterizar dessa forma e por possuir todas essas características, uma amizade verdadeira, ela torna-se tudo. Então, vou ler para vocês algumas pontuações a respeito disso. Das 14 categorias encontradas, há uma convergência quantitativa e qualitativa para a categoria verdadeira, visto que ela possui um maior número de páginas encontradas nas duas etapas de pesquisa, 7 e 1119, respectivamente. E todas as outras categorias tendem a ela, caracterizando em relação a um tempo, a um modo e a um espaço, que foi o que eu falei para vocês. Acredito que ficou claro para vocês que essas caracterizações são as categorias, as 14 categorias que eu identifiquei na minha primeira busca. Resistente ao tempo e ao espaço, eventos que normalmente deteriorizam as relações e beirando a perfeição, porque, igual falei para vocês, apenas uma categoria é negativa e todas as outras são positivas. Uma amizade verdadeira, ela torna-se tudo. O diferencial de uma amizade verdadeira estaria, então, no rechaço de qualquer indício de instabilidade e imperfeição. Cenário bastante diferente, para não dizer oposto, do vivido atualmente na era da liquidez. Porque frases recorrentes também nessas páginas é que uma amizade verdadeira ela está para além do tempo, ela é eterna e ela é uma amizade concreta, que se contrapõe a algo que é líquido. Bauman, que é um sociólogo polonês, inclusive que a Nádia citou aqui agora há pouco, ao falar dos relacionamentos contemporâneos, afirma que eles são marcados por grande ambivalência, pois as pessoas querem os benefícios de tais relações, mas não a responsabilidade e o investimento que esse tipo de relação exige. Ou seja, há um conflito entre apertar os laços e concomitantemente mantê-los frouxos. E aí que está um impasse nessas amizades verdadeiras. E por isso que eu já adiantei para vocês, agora há pouco, que essas amizades verdadeiras elas são muito idealizadas, porque no nosso cotidiano contemporâneo, elas são cada vez mais escassas, cada vez mais difíceis de serem exercitadas.
Esse tipo, né, de relacionamento baseado na fluidez, Bauman continua, são relacionamentos profundamente marcados pela lógica do consumismo, da usabilidade, da conveniência, do utilitarismo, do hedonismo, da descartabilidade, da fragilidade e da efemeridade. Relacionamentos de bolso do tipo que pode se dispor quando necessário e depois tornar a guardar, uma vez que as relações por si só não têm sido consideradas plena e verdadeiramente satisfatórias. Então, é um paradoxo a princípio, né? Mas eu vou avançar com vocês para a gente entender um pouco esse paradoxo. Bauman, em outra obra, ele compara os efeitos dos líquidos e dos sólidos sobre o tempo, o espaço e a forma. Eu vou adiantar um slide aqui para vocês entenderem essa contraposição melhor. Porque se vocês prestarem atenção e contar, há uma categoria que não se encaixa nesse tipo de amizade. Nessa convergência para as amizades verdadeiras, que devem ser eternas, perfeitas e para além do espaço, há uma amizade que não coaduna com esse discurso, que são as amizades novas. Há uma categoria dessas encontradas que fala das amizades novas. E essa foto eu não escolhi ela aleatoriamente, né, diante de tantas comunidades que têm essa categoria, porque ela resume muito bem esse tipo de amizade, o ideal desse tipo de amizade. São mais amigos, mais curtidas e mais seguidores. Então, realmente, o outro lado de uma amizade verdadeira, que é eterna, porque ela resiste ao tempo, ela é perfeita e ela resiste à distância, à presença, né? Então, as amizades novas, elas são mais líquidas, porque é mais no contato ali de uma quantidade de amigos, de curtidas, de seguidores. Eu não vou aprofundar nesse tipo de amizade, fica para uma outra oportunidade, mas é para fazer um contraponto com as amizades verdadeiras. Porque os amigos verdadeiros, várias frases encontradas nessa página diz, eles são poucos e podem ser contados nos dedos. Mas o que as amizades novas pregam é mais curtidas, mais amigos, mais seguidores. Então, é uma amizade mais baseada na quantidade e não na qualidade. E Bauman, ao comparar, né, os líquidos com os sólidos, porque essas amizades novas é mais baseada nessa liquidez dos relacionamentos, esses relacionamentos mais de tipo de bolso, igual ele fala, que eu tiro do meu bolso quando eu preciso, agora eu já não preciso mais, então eu guardo de novo. Ela faz um contrassenso às amizades verdadeiras, que são amizades concretas. Então, Bauman fala, o que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Então, os fluidos não mantêm sua forma e eles também não prendem o espaço e nem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo, pois resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante, os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-la. Então, aí que essa passagem de Bauman, ela pontua muito bem, acho que ela resume muito bem esse contraponto entre amizades verdadeiras que são concretas e por isso elas resistem ao tempo,
às dificuldades das imperfeições e ao espaço, com as amizades líquidas, que elas não são presas a um tempo, porque os líquidos eles não mantêm a forma, né? Eles não mantêm a forma e eles não resistem ao tempo, porque eles estão em constante mutação, né? Então faz esse contraponto, esse contrassenso. O verdadeiro amigo é aquele que, de forma concreta e não líquida, prova sua amizade, esclarece o internauta. Abre aspas. A amizade virtual verdadeira não é aquela que você diz que você gosta da pessoa. É aquela que você prova que a ama. Fecha aspas. O verdadeiro amigo é também aquele que se alegra com sua alegria e se entristece com sua tristeza. Isto é, participa da sua vida de forma efetiva e contínua, e não apenas quando há interesse. Não é um relacionamento do tipo de bolso. E um outro internauta complementa: a felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos, não nos tira nada. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe. Então, nesse cenário, as amizades virtuais verdadeiras, diferenciadas pela firmeza e estabilidade, seriam, então, uma busca de co-construção de si e afirmação do sujeito. Né? Essas amizades verdadeiras, elas seriam uma válvula de escape contra a objetalização que marca as relações em tempos líquidos. Uma forma de contraconduta frente à lógica consumista que assola e mina os relacionamentos contemporâneos. E agora eu trouxe também uma frase que eu achei, inclusive, em uma das páginas, Amizade à Distância, que ela também exemplifica muito bem essa caracterização das amizades verdadeiras. A amizade real não se definha com tempo, distância e espaço, mas se fortalece pelos laços eternos da verdadeira confiança. É uma amizade concreta. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o fenômeno da repetição que há no Facebook. Porque é muito recorrente as mesmas fotos da capa, as mesmas fotos do perfil, as mesmas frases nas publicações, as mesmas frases no campo sobre. Igual vocês viram nas amizades verdadeiras, naquele quadro que eu trouxe, os nomes das comunidades eles são muito iguais, por pequenas variações. Então, no Facebook, clonam-se os mesmos nomes e títulos de comunidades. Eu peguei a mesma categoria verdadeira. Vocês podem ver que tem 1.119 páginas encontradas. E eu já citei que a amizade, que a comunidade que tem mais curtida, ela tem mais de 1 milhão, e a que tem menos tem 80. Então, e nesse espectro aí de variação de 1.119 páginas, todos os mesmos títulos, com repetições muito maçantes do que é uma amizade verdadeira, né? O que esses nomes, eles têm pequenas variações, igual eu já disse para vocês. No Facebook, também clonam-se as mesmas fotos e frases de perfil, da capa e das publicações. Eu trouxe algumas fotos coletadas também, que são muito recorrentes no Facebook. Esses dedinhos com carinhas aí, que vocês veem, eles são muito, muito propagados no Facebook em relação das páginas de amizade. E também, normalmente,
pessoas, grupos, como essas duas fotos das meninas, juntas. E um dado que eu já encontrei, mas eu não vou detalhar com vocês aqui, porque é um dado que eu ainda não trabalhei na minha pesquisa, mas que eu já percebi. Essas páginas, em sua maioria, são administradas por mulheres. As fotos, em sua maioria, são fotos de mulheres, igual vocês podem ver aqui. Por que eu afirmo que elas são administradas por mulheres? Por causa da forma como ela é escrita. Por exemplo, esta comunidade se dirige às amigas falsas, às amigas verdadeiras. Então, é sempre no feminino. É um fenômeno para ser estudado. Não sei se eu vou poder aprofundar na minha dissertação, até porque não é o foco dela, mas é um dado interessante para pensar. Os homens, eles aparecem mais como coadjuvantes, né, os meninos. E sempre que eles, na maioria das vezes que eles aparecem, são fotos mais sensualizadas. E nas categorias das amizades novas, das categorias que eu tive mais percepção da presença do homem, porque essas amizades novas, elas são mais caracterizadas pela pegação, pela zoação, pela quantidade, né, em detrimento da qualidade. Né? Então, um fenômeno facilmente percebido no Facebook é a repetição. Igual mostrei para vocês, clonam-se os mesmos nomes, as mesmas fotos de perfil e de capa e as mesmas frases. Diante da escassez de inovação e criação, os inúmeros criadores, administradores das comunidades, na tentativa frustrada de diferenciação, recorrem ao artifício de escrever recomendações do tipo: página oficial, página original, não aceite imitações ou plágios, e declarações de autoria, acabando por confundir ainda mais o navegante quanto à originalidade e oficialidade de tais páginas. Um exemplo dessas declarações de autoria é o seguinte: declaro ser o pensador e proprietário dessa página. Não aceite plágio, não aceite imitações, esta página é oficial. Porque há tanta repetição, há tanta recriação, que eles usam esse artifício para tentar uma diferenciação. Outros, mediante a constatação da ineficácia de meras recomendações de originalidade e evocação à não reprodução, buscam no âmbito jurídico a garantia da legitimidade de sua propriedade intelectual. Encontrei uma frase, uma comunidade que tem a seguinte frase no campo sobre: essa página segue todas as regras do termo de uso do Facebook. Possui vínculo com o CNPJ e é registrada em cartório. A que ponto nós chegamos, né? Uma comunidade no Facebook que você tem que registrar em cartório para ter a propriedade intelectual dela. Tal realidade comprova ou denuncia algo recorrente atualmente, que é a judicialização da vida e a profissionalização e mercantilização dos sites de redes sociais. Isso é muito forte. Essa judicialização da vida, porque tem que recorrer a uma instância maior para se garantir ali na sua originalidade, na sua criatividade, na sua inovação, para descartar toda aquela repetição pouco criativa, né? Aquele processo de realmente de cópias e mais cópias que são criadas a partir de uma que foi criada, né? Uma página foi original e as outras foram repetindo. Isso é muito claro. E a mercantilização. Uma frase que me chamou a atenção em uma dessas comunidades é a seguinte: é nós, bora crescer. Fecha aspas.
E é exatamente isso que é a sensação que a gente tem ao percorrer essas páginas. As pessoas com um tom de amizade, uma amizade verdadeira que está para além do tempo, do espaço, das dificuldades, mas, na verdade, por trás de todo esse discurso de um altruísmo, há uma busca, né, para um alavancar de si mesmo, uma potencialização de si. Uma outra frase que me chamou a atenção é como essas comunidades realmente se tornaram empresas. Tem uma que está escrita assim: dúvidas, mande uma mensagem para a nossa equipe. Entramos em contato em breve. Então, assim, uma página no Facebook que tem uma equipe. É realmente o mercado, né? A lógica do mercado sendo transportada ou refletida, né, nas redes sociais. Paula Sibilia, que também foi citada pela professora Nádia aqui, que é uma antropóloga, ao realizar uma leitura crítica e realista da capitalização da criatividade alheia, amplamente observada na internet, quanto fora dela, pois, né, se trata de uma característica da nossa sociedade globalizada, observa como a capacidade de criação humana ela é avidamente capturada pelos tentáculos do mercado, que atiçam como nunca essas forças vitais para capitalizá-las, transformando-as em produto e serviço de um mercado capaz de tudo devorar para, não raro, convertê-la em lixo e descartá-la a todo vapor. Então, é exatamente isso. Como que, assim, uma ideia criativa, uma inovação, traz consigo uma repetição, cópias e mais cópias do mesmo, né, uma massificação, e como que isso é capturado pelo mercado com fins de lucro. E aí junta, né, realmente o desejo de crescer, é nós, bora crescer, né, dos usuários, dos administradores, dos criadores dessa página, com um desejo capitalista, né, com essa lógica consumista capitalista dos nossos dias, de transformar a criatividade em produto, em mercadoria. Esse tipo de realidade me lembra muito que Sueli Ronick fala da subjetividade lixo e da subjetividade luxo. Como que uma subjetividade luxo, né, essa pessoa criativa, esse influenciador digital, ele se transforma rapidamente em subjetividade lixo, porque aproveita, captura, vampiriza toda aquela vida criativa da pessoa, ela é usada como mercadoria, ela é comprada ali como mercadoria e usada por um curto espaço de tempo e rapidamente descartada. Daí uma subjetividade luxo ser direcionada para se tornar uma subjetividade lixo. Então, no âmbito da internet, a vontade intensa de notoriedade e ganhos dos usuários faz sintonia com a avidez do mercado pelo lucro. Daí a necessidade de criação constante. Entretanto, como o tempo de desfrute da mercadoria é curto, sobra pouco tempo para a criação, né, uma criação efetiva. Restando, então, a espetacularização da vida cotidiana banal ou até mesmo a repetição. Porque quando não tem mais o que inventar, vamos copiar. Nesse contexto em que não só o produto da criatividade, né, isto é, a criação, virou mercadoria, mas também o poder de criação, né, o poder inventivo. Né, então, nesse contexto em que não só o produto da criatividade virou mercadoria e, consequentemente, moeda de troca e poder de compra, mas também a própria capacidade criativa, os sites de redes sociais tornaram-se locais extremamente férteis
para a captação de novos talentos pelo mercado e local de empreendimento e visibilidade dos aspirantes à fama e ganhos altíssimos. Nesse cenário de tempo curto para a criação, desejo ardente de subir na escala da notoriedade e tornar-se um influenciador e empreendedor digital, um fenômeno recorrente que inunda as páginas do Facebook é a troca de divulgações, fator que contribui fundamentalmente para a repetição incômoda e exaustiva de frases e fotos encontradas nelas. Recorrente é possível encontrar no campo sobre dessas comunidades frases do tipo: troco divulgação com páginas acima de 1000 likes. Trocamos divulgação, fica por 1 hora. E aí por aí vai. E assim, é muito legal notar que assim, as trocas não são realizadas com qualquer comunidade, né? Tem que ser uma comunidade curtida, pelo menos com 1000 likes. E ela também tem um tempo para ficar disponibilizada para o uso do outro, né? Porque ainda fala assim, para a nossa organização. Né? Então, tem um tempo para você ficar, mas depois você corta, porque senão a gente se perde aqui nessa troca. Então, tais práticas e regras denunciam mais uma vez o caráter eminentemente mercantilista dos criadores e administradores de tais comunidades e, por último, da própria rede Facebook. Camufladas de uma intenção altruísta e amigável, bem própria à política facebookiana, tais comunidades se configuram, na verdade, como um canal de autopromoção e ganhos de dinheiro, na medida em que fica cada vez mais evidente que o que realmente esses administradores querem é o reconhecimento social e financeiro. Desejam ardentemente agregar curtidas e seguidores, bem como serem empreendedores ao ofertar vagas para outros administradores, ADM, e outros criadores de conteúdo, o CDC. Quando eu vi essa mensagem, há vagas para ADM e CDC. Eu falei, gente, o que é isso, né? Mas foi muito fácil descobrir, porque é só jogar na internet que logo aparece o significado. Então, assim, essas pessoas, esses criadores dessas páginas, realmente camuflados dessa intenção altruísta, de amizade, de cuidado, de amor pelo outro. Não estou falando que não exista, tá, gente? Porque realmente existe, igual a professora Nádia pontuou que a internet, os resultados dela, né, na vida da gente, vai de acordo com a forma como a gente usa, claro. Né? Então, há possibilidade de um exercício de uma amizade verdadeira? Sim. Mas o que se percebe nessas páginas, em sua maioria, é o que? É uma busca pelo reconhecimento social a partir, né, da conquista de likes, de amigos, de curtidas e de seguidores. Então, eles querem realmente crescer, se tornarem empreendedores digitais. E, por isso, eles oferecem vagas para outros administradores, porque eles não dão conta, e outros CDCs, criadores de conteúdo. Então, alçados a um patamar elevado na escala de importância, né, os seguidores, as curtidas, eles adquirem um valor de moeda e, consequentemente, com poder de troca. Realidade totalmente condizente com a atual conjuntura de mercado, cujo valor pessoal é medido pela capacidade que este tem de consumir, isto é, de realizar trocas. E é muito interessante que, para além dessas frases oferecendo vagas para administradores e criadores de conteúdo, é muito comum observar frases de metas. Por exemplo, metas, 5.000 likes, 10.000 likes, 1.500 likes, 20.000 likes, e aí vai. E aí eles
vão ticando assim na medida que eles vão conseguindo. É realmente uma meta a ser alcançada, é um objetivo. Então, prega-se muito a ideia de que amigo é aquele que sempre estará ao seu lado, compartilhando com você os melhores e piores momentos de sua vida. Mas a própria quantidade de páginas repetidas, multiplicando as mesmas ideias ou reproduzindo literalmente os mesmos nomes, desmonta essa falácia. Pois o amigo de hoje, ou o amigo cuja amizade é mediada por esse site de rede social, na maioria das vezes, ele não se contenta em apenas viver o momento com um amigo verdadeiro. Ele precisa compartilhar em seu perfil, ele precisa receber suas próprias curtidas e ter os seus próprios seguidores. Eu trouxe aqui também para vocês algumas frases que são recorrentes. A primeira: amizade verdadeira não é ser inseparável, é estar separado e nada mudar. Verdadeiros amigos são como estrelas. Nem sempre os vês, mas sabes que eles estão sempre lá. A amizade é um amor que nunca morre. Essa, principalmente, é cansativa. A gente vê muito, a amizade é um amor que nunca morre. Então, há um discurso e há uma prática, que são contraditórios. E daí eu ter dito para vocês que esse tipo de amizade, ela está muito no ideal, mais do que no cotidiano. Então, não basta apenas pertencer a uma comunidade e se sentir representado por ela. Se sentir parte dela no meio de outros milhões de seguidores. Esse amigo que se diz verdadeiro, tão altruísta, ele precisa criar a sua própria página, a sua própria comunidade, o seu próprio perfil. Paula Sibilha fala: com a hipertrofia do eu até o paroxismo, ou seja, até o máximo, que enaltece e premia o desejo de ser diferente e querer sempre mais, o outro, o semelhante, ele perde espaço para o egoísmo e torna-se, na verdade, um empecilho, um inimigo com o qual se trava cotidianamente uma disputa pela notoriedade. Então, para terminar, essa multiplicação do mesmo, facilmente percebida nas comunidades do Facebook, desvela um paradoxo. De um lado, a pulverização da originalidade, da singularidade, e de outro, o desejo ilimitado de diferenciação. Em meio a tanta homogeneização e massificação, tudo se torna mais obscuro, confuso, duvidoso, igual, mas também repetido, repartido, multiplicado, esfacelado. Tudo é de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém. Já daí a necessidade de recorrer a uma instância maior, a um cartório e registrar a página, porque não tem como só pedir: não plagiem, não copiem, não aceitem cópias. Em meio a tanta repetição, o que se pede reiteradamente é algo que lhe é próprio, que lhe caracteriza enquanto um ser único, um sujeito. O que se repete constantemente é o desejo de se encontrar em meio a tanta homogeneização. Há uma busca de diferenciação em meio à massa. Um sujeito perdido que se deseja encontrar. O apelo constante à singularidade, à incitação permanente à criatividade pessoal, à excentricidade e à procura constante de diferença tem ocasionado o seu oposto: uma grande repartição e proliferação de cópias e mais cópias descartáveis do mesmo. Vemos um sujeito sufocado, que, embora ainda tenha um pouco de fôlego para sobreviver, como diz a Nádia, uns respiros,
está envolto a um ambiente asfixiante que lhe oferece apenas uma sobrevida, restando-lhe somente tentar sobreviver com o que tem, sem poucas possibilidades de escapar de tal situação. Diante de um cenário tão duro e difícil, longe daquilo que outrora fora sonhado, né, porque o desejo é uma amizade realmente verdadeira, a idealização torna-se fundamental ou uma estratégia de defesa importante, se não preventiva. Quanto mais cresce o discurso sobre amizade, cuidado e amor incondicional dirigido ao outro, nota-se um aumento da agressividade verbal e física gratuita que permeia o nosso cotidiano virtual e presencial. Não há espaço para a divergência, para a diferença, para o outro que seja diferente de mim. E aí surge uma indagação. Seria, então, o volumoso e repetitivo discurso da amizade um antídoto contra essa onda de violência e intolerância contra o outro? Para se pensar. Ou uma idealização, como todo ideal, né, traz consigo uma ânsia com a realidade, né, um buraco. Ou ainda um véu que recobre a dureza da realidade. Todos os propagadores das ideias relacionadas à amizade verdadeira sabem que tais discursos são inexequíveis em sua totalidade. Por quê? Porque beiram a perfeição e, portanto, a irrealidade. Entretanto, continuam reiteradamente propagando como uma espécie de mantra, muleta ou mecanismo de fuga da realidade, que se mostra tão dura, egoísta, autocentrada, intolerante e pouco amigável. Então, para finalizar, surge uma indagação a respeito do Facebook. O Facebook, nesse contexto, ele denunciaria a prática de uma amizade verdadeira como ideal social? Ou ele incita a essa prática, visto que seu objetivo ao nomear um usuário de amigo é nitidamente capitalista mercantilista? Como resposta preliminar, como vocês sabem, eu ainda estou em processo, eu concluo que esse site, na verdade, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele incita, né, e ele denuncia ao mesmo tempo. Mas o que é mais evidente é a incitação, porque, conforme a própria Sibília, a vida nesse ambiente é photoshopada, performatizada, a fim de seduzir, agradar, provocar, ostentar, demonstrar aos outros, ou a alguém em particular, quanto se é bela e feliz, mesmo que todos estejam a par de uma obviedade. O que se mostra nessas vitrines costuma ser uma versão otimizada das próprias vidas. Obrigado novamente, Samara. Você citou que a amizade verdadeira é eterna e eternas amizades são verdadeiras, né? E aí, em relação a toda a explanação, essa amizade verdadeira idealizada na internet, ela seria eterna no sentido de que vai persistir gravada até ser deletada, pensando, como Vinícius disse, né, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Então, até ser apagada, ela ainda vai existir, mas depois disso deixa de existir. Olha, pelas frases que eu vi, há as duas possibilidades. Há um eterno enquanto dure, mas há um eterno realmente eterno. Porque tem muitas frases que estão relacionadas assim, até depois do fim. Então, mesmo que as pessoas morram, os amigos morram, essa amizade vai permanecer como algo para além deles. Então, por isso que realmente eu venho trabalhar dessa amizade verdadeira como
mais um ideal social do que realidade. Porque como ela beira a perfeição, ela é inexequível em sua totalidade. Né? Ainda mais em tempos líquidos como os nossos, né? De uma fluidez muito grande, né? De um consumismo muito grande. Então, ela está mais no âmbito da irrealidade do que da realidade. Mas há essas duas possibilidades, tanto de permanecer até depois do fim, porque ela supera o tempo, ela deve ser eterna, independente se vocês são finitos, né? Se os amigos são finitos, e também um eterno enquanto dure.